esses boss de novo, mano. Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Não faz sentido algum pra mim. Espero que esteja todo mundo Nossa, muito agora tem até bem foguinho, mano. e que todo mundo esteja se cuidando muito bem, bebendo muita água, que é muito importante. Estamos aqui para mais um dia, para mais uma continuação do nosso querido livro do Harry Potter. E bora lá pra leitura. Estamos no capítulo 6 do Harry Potter já. Do terceiro livro do Harry Potter, né? Ai, meu Deus. Capítulo 6. Garras e folhas de chá. Quando Harry, Rony e Hermione entraram no salão principal para tomar café na manhã seguinte, a primeira coisa que viram foi Draco Malfoy, que parecia estar entretendo um grande grupo de alunos da Sonserina, com uma história muito engraçada. Quando os três passaram, Malfoy fez uma imitação ridícula de um desmaio que provocou grandes gargalhadas. Ah, faltou pouco, agora eu vou morrer. Não ligue pra ele, disse Hermione, que vinha logo atrás de Harry. Não dê bola pra ele, não vale a pena. Ei, Potter! Chamou esganiçada Pansy Parkinson, uma garota da Sonserina com cara de bulldog. Potter, os dementadores estão chegando, Potter! Harry se largou numa cadeira à mesa da Grifinória, ao lado de George Weasley. Novos horários de aula para os alunos do terceiro ano, disse George distribuindo-os. O que há com você, Harry? Malfoy, informou Rony, sentando-se do outro lado de George e olhando feio para a mesa da Sonserina. George ergueu os olhos na hora em que Malfoy fingia desmaiar de terror outra vez. Aquele debilóide, disse calmamente. Ele não estava tão exibido ontem à noite, quando os dementadores revistaram o nosso lado do trem. Entrou correndo na nossa cabine, não foi Fred? Quase fez xixi nas calças, disse Fred, lançando a Draco um olhar de desprezo. Nem eu fiquei muito feliz, comentou George. Eles são um horror, aqueles dementadores. Meio que congelam a gente por dentro, não acha? Disse Fred. Mas você não desmaiou, desmaiou? Perguntou Harry em voz baixa. Esquece isso, Harry, disse George para animá-lo. Papai teve que ir a Azkaban uma vez, lembra, Fred? E comentou que foi o pior lugar em que esteve na vida. Voltou de lá fraco e abalado. Eles sugam a felicidade do lugar, esses dementadores. A maioria dos prisioneiros acaba endoidando. Em todo caso, vamos ver se Draco vai continuar tão felizinho depois do primeiro jogo de quadribol, disse Fred. Grifinória contra Sonserina, primeiro jogo da temporada, está lembrado? Oi, Lilian. A única vez em que Harry e Draco tinham se enfrentado em uma partida de quadribol, Draco decididamente tinha levado a pior. Sentindo-se um pouquinho mais animado, Harry se serviu de salsichas e tomates fritos. Hermione examinava seu novo horário. Ah, que ótimo! Estamos começando matérias novas hoje, comentou satisfeita. Hermione, disse Rony franzindo a testa ao olhar por cima do ombro da amiga. Bagunçaram seu horário, veja só, 10 aulas por dia, não existe tempo para tudo isso. Eu me arranjo, já combinei tudo com a professora Minerva. Mas olha aqui, continuou Rony rindo-se. Está vendo, hoje de manhã, 9 horas, adivinhação, e embaixo 9 horas, estudo dos trouxas, e... O menino se curvou para olhar o horário mais de perto, incrédulo. Olha, embaixo tem aritmancia, 9 horas, quero dizer, eu sei que você é boa, Mione, mas ninguém é tão bom assim. Como é que você vai poder assistir a 3 aulas ao mesmo tempo? Não seja bobo, disse Hermione com rispidez. É claro que não vou assistir a 3 aulas ao mesmo tempo. Bom, então, passe a geleia, pediu Hermione. Mas, Rony, é da sua conta se o meu horário ficou um pouco cheio demais? Perguntou a menina em tom zangado. Já disse que combinei tudo com a professora Minerva. Nesse instante, Hagrid entrou no salão principal. Estava usando o casaco de pele de toupeira e distraidamente balançava um gambá na mão enorme. Por favor, responde o Whats. Meu Deus, mano. Até me perdi aqui. Tudo bem? Perguntou ele ansioso, parando a caminho da mesa dos professores. Vocês vão assistir a primeira aula da minha vida? Logo depois do almoço? Estou acordado desde as 5 horas aprontando tudo. Espero que dê certo. Eu, professor, sinceramente. E dando um grande sorriso para os garotos. E aí, Gabriel, tudo bom? Foi para sua mesa, ainda balançando o gambá. O que será que ele andou aprontando? Comentou Rony com uma nota de ansiedade na voz. O salão começou a se esvaziar à medida que as pessoas saíam para a primeira aula. Rony verificou seu horário. É melhor irmos andando. Olha, a adivinhação é no alto da Torre Norte. Vamos levar uns 10 minutos para chegar lá. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Como que está hoje aí a sua vida?
Os garotos terminaram o café apressados, se despediram de Fred e George e foram saindo para o saguão. Ao passarem pela mesa da Sonserina, Draco tornou a fazer a imitação do desmaio. As gargalhadas acompanharam Harry até a entrada do saguão. A viagem pelo castelo até a Torre Norte era longa. 2 anos em Hogwarts não tinham ensinado aos meninos tudo sobre o lugar, e nunca tinham ido à Torre Norte antes. Tem que ter um atalho, ofegava Rony ao subirem a 7ª longa escada e chegarem a um patamar desconhecido, onde não havia nada, exceto um grande quadro de um campo relvado pendurado na parede de pedra. Acho que é por aqui, disse Hermione, espiando o corredor vazio à direita. Não pode ser, discordou Rony. Aí é sul, olha, dá pra ver um pedacinho do lago pela janela. Harry parou para examinar o quadro. Um gordo pônei cinza malhado pisou lentamente na relva e começou a pastar sem muito entusiasmo. Harry estava acostumado aos personagens dos quadros de Hogwarts andarem e até saírem pela moldura para visitar uns aos outros, mas sempre gostava de apreciar esse movimento. No instante seguinte, um cavaleiro baixo e atarracado, vestindo armadura, entrou retinindo pelo quadro à procura de seu pônei. Pelas manchas de grama na joelheira metálica, ele acabara de cair do cavalo. Ah, berrou, vendo Harry, Rony e Hermione. Quem são esses vilões que invadem as minhas terras? Porventura vieram zombar da minha queda? Desembanhem as espadas, seus velhacos, seus cães! Os meninos observaram espantados o cavalheiro nanico puxar a espada da bainha e começar a brandi-la com violência, saltando para aqui e para ali enraivecido. Mas a espada era demasiado comprida para ele. Um golpe particularmente exagerado desequilibrou-o e ele caiu de cara na grama. O senhor está bem? Perguntou Harry, aproximando-se do quadro. Afaste-se, fanfarrão desprezível! Para trás, patife! O cavaleiro retomou a espada e usou-a para se reerguer, mas a lâmina penetrou fundo na terra e, embora ele a puxasse com toda a força, não conseguiu retirá-la. Finalmente teve que se largar outra vez no chão e levantar a viseira para enxugar o rosto coberto de suor. Escuta aqui, disse Harry, se aproveitando da exaustão do cavaleiro. Estamos procurando a Torre Norte. O senhor conhece o caminho, não? Uma expedição? A raiva do cavaleiro pareceu sumir instantaneamente. Levantou-se retinindo a armadura e gritou. Sigam-me, caros amigos. Alcançaremos o nosso objetivo ou pereceremos corajosamente na peleja. Ele deu mais um puxão inútil na espada. Tentou, mas não conseguiu montar o gordo pônei e gritou. A pé, então, dignos senhores e gentil senhora. Avante, avante! E saiu correndo, a armadura fazendo grande estrépito. Passou pelo lado esquerdo da moldura e desapareceu de vista. Os garotos se precipitaram atrás dele pelo corredor, seguindo o barulho da armadura. De vez em quando, o avistavam passando para o quadro seguinte. Sejam fortes, o pior ainda está por vir, berrou o cavaleiro. E os 3 o viram reaparecer diante de um grupo assustado de mulheres, vestindo anáguas de crinolina, cujo quadro fora pendurado na parede de uma estreita escada circular. Ofegando ruidosamente, Harry, Rony e Hermione subiram os estreitos degraus em caracóis. Não, calma. Degraus em caracol, sentindo-se cada vez mais tontos, até que finalmente ouviram um murmúrio de vozes no alto e perceberam que tinham chegado à sala de aula. Adeus! Gritou o cavaleiro, enfiando de repente a cabeça no quadro de uns monges de aspecto sinistro. Adeus, meus camaradas de armas. Se um dia precisarem de um coração nobre e fibra de aço, chamem Sir Cadogan. Ah, sim, chamaremos, murmurou Rony quando o cavaleiro foi sumindo de vista. Mas se um dia precisarmos de um maluco... Os garotos subiram os últimos degraus e chegaram a um minúsculo patamar, onde a maioria dos colegas já estava reunida. Não havia portas no patamar, mas Rony cutucou Harry, indicando-lhe o teto, onde havia um alçapão circular com uma placa de latão. Sibylla Trelawney, professora de adivinhação, deu Harry. E como é que esperam que a gente chegue lá em cima? Como se respondesse à sua pergunta, o alçapão se abriu inesperadamente e uma escada prateada desceu aos seus pés. Todos se calaram. Primeiro você, disse Rony sorrindo, e Harry subiu a escada. Chegou à sala de aula mais esquisita que já vira. Não tô com a boca seca não, só confundi as palavras só. Na realidade, sequer parecia uma sala de aula, e sim uma cruza de sótão com salão de chá antigo. Havia no mínimo 20 mesinhas circulares juntas ali, rodeadas por cadeiras forradas de chintz e pequenos puffs estofados. O ambiente era iluminado por uma fraca luz avermelhada, as cortinas das janelas estavam fechadas, e os vários abajures cobertos com xales vermelho escuro.
O calor sufocava e a lareira acesa sob um console cheio de objetos desprendia um perfume denso, enjoativo e doce ao aquecer uma grande chaleira de cobre. As prateleiras em torno das paredes circulares estavam cheias de penas empoeiradas, tocos de velas, baralhos de cartas em tiras incontáveis de bolas de cristal e uma imensa coleção de xícaras de chá. Rony espiou por cima do ombro de Harry enquanto os colegas se reuniam à volta deles, todos falando aos cochichos. E onde está a professora? Perguntou Rony. Uma voz saiu subitamente das sombras, uma voz suave, meio etérea. Sejam bem-vindos. Que bom ver vocês no mundo físico, finalmente. A impressão imediata de Harry foi a de estar vendo um enorme inseto cintilante. A professora Sibila Trelawney saiu das sombras e, à luz da lareira, os garotos viram que era muito magra. Uns óculos imensos aumentavam seus olhos várias vezes, e ela vestia um chale diáfano, salpicado de lantejoulas. Em volta do pescoço fino usava inúmeras correntes e colares de contas, e seus braços e mãos estavam cobertos de pulseiras e anéis. Sentem-se, crianças, sentem-se, disse, e todos subiram desajeitados nas cadeiras ou se afundaram nos puffs. Harry, Rony e Hermione se sentaram a uma mesa redonda. Bem-vindos à aula de adivinhação, disse a professora que se acomodara em um bergere diante da lareira. Sou a professora Sibila Trelawney. Talvez vocês nunca tenham me visto antes. Acho que me misturar com frequência à roda viva da escola principal anuvia minha visão interior. Ninguém fez nenhum comentário à tão extraordinária declaração. A professora rearrumou delicadamente o chale e continuou. Então vocês optaram por estudar a adivinhação, a mais difícil das artes mágicas. Devo alertá-los logo de início que, se não possuírem clarividência, terei muito pouco a ensinar a vocês. Os livros só podem levá-los até certo ponto neste campo. Ao ouvirem isso, Harry e Rony olharam sorrindo para Hermione, que pareceu assustada com a notícia de que os livros não ajudariam nessa matéria. Muitos bruxos e bruxas, embora talentosos para ruídos, cheiros e desaparecimentos instantâneos, permanecem ainda assim incapazes de penetrar nos mistérios do futuro. Oi, Ana, tudo bom? Bom, como o colega ali falou pra gente não ficar com a boca seca, vamos beber um pouquinho de água? Só um pouquinho, só um golinho, quase nada. A professora Sibila continuou a falar, seus enormes olhos brilhantes iam de um rosto nervoso a outro. É um dom concedido a poucos. Você, menino, disse ela de repente a Neville, que quase caiu do puff. Sua avó vai bem? Acho que vai, respondeu Neville trêmulo. Eu não teria tanta certeza se fosse você, querido, disse a professora, enquanto a luz das chamas fazia faiscar em seus longos brincos de esmeralda. Neville engoliu em seco. Sibila continuou tranquilamente. Vamos cobrir os métodos básicos de adivinhação este ano. O primeiro trimestre letivo será dedicado à leitura das folhas de chá. No próximo, abordaremos a quiromancia. A propósito, minha querida, disparou ela de repente para Parvati Patil. Tenha cuidado com um homem de cabelos ruivos. Rony? Não, pera. Parvati lançou um olhar assustado a Rony, que se sentara logo atrás dela e puxou a cadeira devagarinho para longe dele. No segundo trimestre, continuou a professora, vamos estudar a bola de cristal, isto é, se conseguirmos terminar os presságios do fogo. Infelizmente, as aulas serão perturbadas em fevereiro por uma forte epidemia de gripe. Eu própria vou perder a voz, e na altura da Páscoa alguém aqui vai deixar o nosso convívio para sempre. Gente. Seguiu-se um silêncio muito tenso a essa predição, mas a professora Sibila pareceu não tomar conhecimento. Será, querida? Dirigiu-se ela a Lila Brown, que estava mais próxima e se encolheu na cadeira. Que você poderia me passar o bule de prata maior? Lila, com um ar de alívio, se levantou, apanhou um enorme bule na prateleira e pousou-o na mesa diante da mestra. Obrigada, querida. A propósito, essa coisa que você receia vai acontecer na sexta-feira, 16 de outubro. Lila estremeceu. Agora quero que vocês formem pares. Apanhem um bule de chá na prateleira e tragam-no aqui para eu encher. Depois se sentem e bebam. Bebam até restar somente a borda. A borra. Não borda, a borra. Sacudam a xícara 3 vezes com a mão esquerda, depois virem-na de borda para baixo.
no pires. Esperem até cair a última gota de chá e entreguem-na a seu par para ele a ler. Vocês vão interpretar os desenhos formados, comparando-os com os das páginas 5 e 6 de Esclarecendo o Futuro. Vou andar pela sala para ajudar e ensinar a cada par. Ah, e querido, ela segurou o braço de Neville quando ele fez menção de se levantar. Depois que você quebrar a primeira xícara, por favor, escolha uma com desenhos azuis. Gosto muito das de desenho rosa. Não deu outra. Neville mal chegara à prateleira de xícaras quando se ouviu um tilintar de porcelana que se quebrava. A professora deslizou até ele, levando uma pá e uma escova, e disse: Uma das azuis, então, querido, se não se importa? Obrigada. Depois que Harry e Rony levaram as xícaras para encher, voltaram à mesa e tentaram beber rapidamente o chá pelando. Sacudiram a borra conforme a professora mandara, depois viraram as xícaras e as trocaram entre si. Certo, disse Rony depois de abrirem os livros nas páginas 5 e 6. Que é que você vê na minha? Um monte de borra marrom, disse Harry. A fumaça intensamente profunda da sala o estava deixando sonolento e burro. Abram suas mentes, meus queridos, e deixem os olhos verem além do que é mundano, gritou a professora Sibila na penumbra. Harry tentou se controlar. Certo, você tem uma espécie de cruz torta, ele consultou o Esclarecendo o Futuro. Isso significa que você vai ter sofrimentos e provações. Sinto muito, mas tem uma coisa que podia ser o sol. Espere aí, que significa grande felicidade. Então você vai sofrer, mas vai ser muito feliz. Oi, Du, tudo bem? Oi, Batatinha. Você precisa mandar examinar sua visão interior, disse Rony, e os dois precisaram sufocar o riso quando a professora olhou na direção deles. Minha vez, Rony examinou a xícara de Harry, a testa franzida com esforço. Tem uma pelota que lembra um pouco um chapéu coco. Vai ver, você vai trabalhar no Ministério da Magia. Hoje você veio, né? Ainda bem. Esperamos que venha sempre. Rony girou a xícara para cima. Mas desse outro lado as folhas parecem mais uma bolota de carvalho. Será que é isso? Que será isso? O garoto consultou o seu exemplar de Esclarecendo o Futuro. Uma sorte inesperada, ganhos de ouro. Que ótimo, você pode me emprestar algum? E tem outra coisa aqui. Ele tornou a girar a xícara, que parece um animal. Se isso fosse a cabeça, podia ser um hipopótamo. Não, um carneiro. Ah! A professora Sibila se virou quando Harry deixou escapar um ronco de riso. Deixe-me ver isso, querido, disse ela em tom de censura a Rony, aproximando-se num ímpeto e tirando a xícara de Harry da mão do colega. Todos se calaram para observar. A professora examinou a xícara e girou-a no sentido anti-horário. O falcão, meu querido, você tem um inimigo mortal. Ah, mas todos sabem disso, comentou Hermione num cochicho audível. A professora encarou-a. Verdade, todos sabem, repetiu a garota. Todos sabem da inimizade entre Harry e você sabe quem. Harry e Rony a olharam com uma mescla de surpresa e admiração. Nunca tinham ouvido Hermione falar com uma professora daquele jeito. Sibila preferiu não responder. Tornou a baixar seus enormes olhos para a xícara de Harry e continuou a girá-la. O bastão. Um ataque. Ai, ai, ai. Não é uma xícara feliz. Achei que isso era um chapéu coco, disse Rony sem graça. O crânio. Perigo em seu caminho, querido. Todos observaram hipnotizados a professora que deu um último giro na xícara, ofegou e soltou um berro. Ouviu-se uma nova onda de porcelanas que se partiam, tilintando. Neville destruíra sua segunda xícara. A professora afundou em uma cadeira vazia, a mão faiscante de anéis ao peito e os olhos fechados. Meu pobre garoto querido. Não. É mais caridoso não dizer. Não, não me pergunte. Que foi, professora? Perguntou Dino Thomas na mesma hora. Todos tinham se levantado e aos poucos se amontoaram em torno da mesa de Harry e Rony, aproximando-se da cadeira de Sibila para dar uma boa olhada na xícara de Harry. Meu querido, os olhos da professora se abriram teatralmente. Você tem o sinistro. O quê? Perguntou Harry, que ele percebeu que não era o único que não entendera. Dino Thomas sacudiu os ombros para ele e Labrão fez cara de intrigada, mas quase todos os outros levaram a mão à boca, horrorizados. O sinistro, meu querido, o sinistro! Exclamou a professora, que parecia chocada com o fato de Harry não ter entendido. O cão gigantesco e espectral que assombra os cemitérios, meu querido menino, é um mau agouro, o pior de todos, agouro de morte.
Harry sentiu o estômago afundar. O cão na capa do livro Presságios de Morte, na Floreios e Borrões. O cão nas sombras da Rua Magnólia. Lila Brown levou as mãos à boca também. Todos tinham os olhos fixos em Harry. Todos, exceto Hermione, que se levantara e procurava chegar às costas da cadeira da professora. Eu não acho que isso pareça um sinistro, disse com firmeza. A professora Sibila mirou a menina atentamente e com crescente desagrado. Desculpe-me dizer isso, minha querida, mas não percebo muita aura ao seu redor. Pouquíssima receptividade às ressonâncias do futuro. Simas Finnegan inclinou a cabeça de um lado para o outro. Parece um sinistro se a gente fizer assim, disse com os olhos quase fechados, mas parece muito mais um burro quando a gente olha de outro ângulo, disse ele, inclinando-se para a esquerda. Quando vão terminar de resolver se eu vou morrer ou não? Perguntou Harry, surpreendendo até a si mesmo. Agora parecia que ninguém queria olhar para ele. Acho que vamos encerrar a aula por hoje, disse a professora no tom mais etéreo possível. Por favor, guardem suas coisas. Em silêncio, a classe devolveu as xícaras à professora, guardou os livros e fechou as mochilas. Até mesmo Rony evitava o olhar de Harry. Até que tornemos a nos encontrar, disse Sibila com uma voz fraca. Que a sorte lhe seja favorável. Ah, e querido, disse apontando para Neville, você vai se atrasar da próxima vez, portanto, trate de trabalhar muito para recuperar o tempo perdido. Harry, Rony e Hermione desceram a escada da professora Sibila, e a escada encaracol em silêncio, e seguiram para a aula de transfiguração da professora Minerva. Levaram tanto tempo para encontrar a sala de aula que, por mais cedo que tivessem saído da aula de adivinhação, acabaram chegando em cima da hora. Harry escolheu um lugar no fundo da sala, sentindo-se como se estivesse sentado sobre um holofote. O resto da classe não parou de lhe lançar olhares furtivos, como se ele estivesse prestes a cair morto a qualquer momento. Ele mal conseguiu ouvir o que a professora dizia sobre animagos, bruxos que podiam se transformar à vontade em animais. Ele devia ter prestado atenção nessa aula. É uma aula muito importante. E sequer estava olhando quando ela própria se transformou, diante dos olhos deles, em um gato malhado com marcas de óculos em torno dos olhos. Francamente, o que foi que aconteceu com os senhores hoje? Perguntou a professora Minerva, voltando a ser ela mesma com um estalinho, e encarando a classe toda. Não que faça diferença, mas é a primeira vez que a minha transformação não arranca aplausos de uma turma. Todas as cabeças tornaram a se virar para Harry, mas ninguém falou. Então Hermione ergueu a mão. Com licença, professora, acabamos de ter a nossa primeira aula de adivinhação. Estivemos lendo folhas de chá e... Ah, naturalmente, comentou Minerva, fechando a cara de repente. Não precisa me dizer mais nada, senhorita Granger. Me diga qual dos senhores vai morrer este ano. Todos olharam para ela. Eu, disse por fim Harry. Entendo, disse a professora Minerva, fixando em Harry seus olhos de contas. Então, Potter, é melhor saber que Sibylla Trelawney tem predito a morte de um aluno por ano desde que chegou a esta escola. Nenhum deles morreu ainda. Veregouros de morte é a maneira com que ela gosta de dar boas-vindas a uma nova classe. Não fosse o fato de que nunca falo mal dos meus colegas... A professora se calou, mas todos viram que suas narinas tinham embranquecido de cólera. Ela continuou mais calma. A adivinhação é um dos ramos mais imprecisos da magia. Não vou ocultar dos senhores que tenho muita pouca paciência com esse assunto. Os verdadeiros videntes são muito raros e a professora Trelawney... Ela parou uma segunda vez e em seguida disse, num tom despido de emoção. Para mim, o senhor parece estar gozando de excelente saúde, Potter. Por isso me desculpe, mas não vou dispensá-lo do dever de casa hoje. Mas fique descansado. Se o senhor morrer, não precisa entregá-lo. Nossa, meio bruta, né? Só um pouquinho. Hermione riu com gosto. Harry se sentiu um pouco melhor. Era mais difícil sentir medo de folhas de chá longe daquela sala fracamente iluminada por luzes vermelhas, que recendia ao perfume atordoante da professora Sibila. Ainda assim, nem todos ficaram convencidos. Rony continuava com a expressão preocupada e Lila cochichou. E a xícara de Neville? Quando a aula de transfiguração terminou, eles se reuniram ao resto dos alunos que atroavam a escola, em direção ao salão principal, para almoçar. Anime-se, Rony, falou Hermione, empurrando uma travessa de ensopado para o amigo. Você ouviu o que a professora Minerva disse. Rony se serviu do ensopado e apanhou o garfo, mas não começou a comer. Comer ensopado de garfo é meio estranho, né? Não deveria ser de colher. Harry, perguntou ele em tom baixo com ar sério. Você não viu um canzarrão preto em algum lugar, viu? Vi sim, na noite em que saí da casa dos Dursley. Rony deixou o garfo cair com estrépito. Provavelmente um cão sem dono, comentou Hermione calmamente. O garoto olhou para Hermione como se ela tivesse enlouquecido. Mione, se Harry viu um sinistro, isso é ruim. Meu tio Abílio viu um e morreu 24 horas depois.
Coincidência, replicou Hermione dignamente, servindo-se de suco de abóbora. Você não sabe o que está falando, disse Rony, começando a se zangar. Os sinistros deixam a maioria dos bruxos mortos de medo. Então é isso, retrucou a garota em tom superior. Eles veem o sinistro e morrem de medo. O sinistro não é um agouro, é a causa da morte. E Harry continua conosco, porque não é burro de ver um sinistro e pensar, certo, muito bem, então é melhor eu bater as botas. Rony fez protestos para Hermione, que abriu a mochila, tirou o novo livro de aritmancia e apoiou-o na jarra de suco. Acho que a adivinhação é uma coisa meio confusa, disse procurando a página que queria. É muita adivinhação, se querem saber a minha opinião. Não houve nada confuso com o sinistro naquela xícara, retrucou Rony acaloradamente. Você não me pareceu tão confiante quando disse ao Harry que era um carneiro, respondeu a menina sem se alterar. A professora Sibila disse que você não tinha a aura necessária. Você não gosta de ser ruim em uma matéria para variar. Ele acabara de tocar num ponto sensível. Hermione bateu com o livro de aritmancia na mesa com tanta força que voaram pedacinhos de carne e cenoura para todo lado. Se ser bom em adivinhação é ter que fingir que estou vendo agouros de morte em borras de folhas de chá, não tenho certeza se quero continuar a estudar essa matéria por muito mais tempo. Aquela aula foi uma idiotice completa se comparada à minha aula de aritmancia. E agarrando a mochila, a menina se retirou. Rony franziu a testa, acompanhando com os olhos a amiga se afastando. Do que é que ela estava falando? Perguntou Harry. Ela ainda não assistiu a nenhuma aula de aritmancia. Harry ficou contente de sair do castelo depois do almoço. A chuva do dia anterior parara. O céu estava claro, cinza pálido, e a grama parecia elástica e úmida sob os pés quando os garotos rumaram para a primeiríssima aula de trato das criaturas mágicas. Rony e Hermione não estavam se falando. Harry caminhava ao lado dos dois em silêncio, enquanto desciam os gramados em direção à cabana de Hagrid. Na orla da Floresta Proibida, somente quando identificaram 3 costas muito conhecidas à frente, é que se deram conta de que iriam compartilhar as aulas com os alunos da Sonserina. Draco falava animadamente com Crabbe e Goyle, que riam com gosto. Harry tinha quase certeza de qual era o assunto da conversa. Antes de eu continuar, eu lembrei de uma coisa. No filme, na parte da professora Trelawney lá, das xícaras de chá e tal, no filme, quem lê falando... Lê não, né? Tipo, vê a xícara e tal, e fala do sol, tipo, que vai sofrer, mas vai ficar feliz com isso, é o Rony que fala no filme. O Rony fala como se fosse a xícara do Harry. E aí a professora pega essa xícara e vê o sinistro. Só que aqui explica muito melhor que, na realidade, quem vai sofrer e vai ficar feliz com isso vai ser o Rony, porque essa xícara quem leu foi o Harry. O Harry leu a xícara do Rony, falando que ele iria sofrer, mas ia ficar feliz com isso. E aí o Rony foi ler a xícara do Harry, não entendeu bulhufas do que tinha na xícara do Harry, e aí a professora pegou a xícara e viu o sinistro do Harry. Que não é um agouro de morte, porque ele não vai morrer, né, gente? Sabemos disso. Quem já assistiu todos os filmes sabe que o Harry não vai morrer tão cedo. Vai morrer um dia, né, de velhice, talvez. Enfim, continuando. Hagrid já estava à espera dos alunos à porta da cabana. Vestia o casaco de pele de toupeira com canino, o cão de caçar javalis nos calcanhares, e parecia impaciente para começar. Ô, mosquito, você tinha que vir bem no meu nariz? Vamos, andem depressa, falou quando os alunos se aproximaram. Tenho uma coisa ótima para vocês hoje. Vai ser uma grande aula. Estão todos aqui? Certo, então, me acompanhem. Por um momento de apreensão, Harry pensou que Hagrid os levaria para a Floresta Proibida. O menino já tivera suficientes experiências desagradáveis ali para a vida inteira. No entanto, o guarda-casa contornou a orla das árvores e 5 minutos depois, eles estavam diante de uma espécie de picadeiro. Não havia nada ali. Todos se agrupem em volta dessa cerca, mandou ele. Isso, procurem garantir uma boa visibilidade. Agora, a primeira coisa que vão precisar fazer é abrir os livros. Como? Perguntou a voz fria e arrastada de Draco Malfoy. Que foi? Perguntou Hagrid. Como é que vamos abrir os livros? Repetiu o menino. Ele retirou da mochila seu exemplar de O Livro Monstruoso dos Monstros, amarrado com um braço de corda. Outros alunos fizeram o mesmo. Alguns, como Harry, tinham fechado o livro com um cinto. Outros o tinham enfiado em sacos justos ou fechado os livros com grampos. Será que ninguém conseguiu abrir o livro? Perguntou Hagrid com ar de desapontamento. Todos os alunos sacudiram negativamente as cabeças. Vocês têm que fazer carinho neles, falou o novo professor, como se isso fosse a coisa mais óbvia do mundo. Olhem aqui.
Ele apanhou o livro de Hermione e rasgou a fita adesiva que o prendia. O livro tentou morder, mas Hagrid passou seu gigantesco dedo indicador pela lombada. O livro estremeceu, se abriu e permaneceu quieto em sua mão. Ah, mas que bobeira nossa, caçoou Draco. Devíamos ter feito carinho no livro. Como foi que não adivinhamos? Eu achei que eles eram engraçados, disse Hagrid inseguro para Hermione. Ah, engraçadíssimos, comentou Draco. Uma ideia realmente espirituosa, nos dar livros que tentam arrancar nossas mãos. Cala a boca, Malfoy, advertiu Harry baixinho. Hagrid parecia arrasado e o garoto queria que aquela primeira aula do seu amigo fosse um sucesso. Certo, então, continuou Hagrid, que pelo jeito perdera o fio do pensamento. Então vocês já têm os livros e agora faltam as criaturas mágicas. Então vou buscá-las. Esperem um pouco. Ele se afastou na direção da floresta e desapareceu de vista. Nossa, essa escola está indo para o brejo, falou Draco em voz alta. Esse pateta dando aulas, meu pai vai ter um acesso quando eu contar. Cala a boca, Malfoy, repetiu Harry. Cuidado, Potter, tem um dementador atrás de você. Guinchou-lhe Brown, apontando para o lado oposto do picadeiro. Trotavam em direção aos garotos mais ou menos uma dezena dos bichos mais bizarros que Harry já vira na vida. Tinham os corpos, as pernas traseiras e as caudas de cavalo, mas as pernas dianteiras, as asas e a cabeça de uma coisa que lembrava águias gigantescas, com bicos cruéis cinza metálico e enormes olhos laranja vivo. As garras das pernas dianteiras tinham uns 15 centímetros de comprimento e um aspecto letal. Cada um dos bichos trazia uma grossa coleira de couro ao pescoço, engatada em uma longa corrente, cujas pontas estavam presas nas imensas mãos de Hagrid, que entrou correndo no picadeiro atrás dos bichos. Upa, upa! Ai! Brandou ele, sacudindo as correntes e incitando os bichos na direção da cerca onde se agrupavam os alunos. Todos recuaram instintivamente quando Hagrid chegou bem perto e amarrou os bichos na cerca. Hipogrifos! Brandou Hagrid alegremente acenando para eles. Lindos, não acham? Harry conseguiu entender mais ou menos o que Hagrid quis dizer. Depois que se supera o primeiro choque de ver uma coisa que é metade cavalo, metade ave, a pessoa começa a apreciar a pelagem lusídia dos hipogrifos, que mudava suavemente de pena para pelo, cada animal de uma cor diferente, cinza chuva, bronze, ruão rosado, castanho brilhante e nanquim. Então, disse Hagrid, esfregando as mãos e sorrindo para todos. Se vocês quiserem chegar mais perto... Ninguém pareceu querer. Harry, Ron e Hermione, porém, se aproximaram cautelosamente da cerca. Agora, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre os hipogrifos é que são orgulhosos, explicou Hagrid. Se ofendem com facilidade os hipogrifos. Nunca insultem um bicho desses, porque pode ser a última coisa que vão fazer na vida. Malfoy, Crabbe e Goyle não estavam prestando atenção. Falavam aos cochichos e Harry teve o mau pressentimento de que estavam combinando a melhor maneira de estragar a aula. Vocês sempre esperam o hipogrifo fazer o primeiro movimento, continuou Hagrid. É uma questão de cortesia, entendem? Vocês vão até eles, fazem uma referência e aí esperam. Se o bicho retribuir o cumprimento, vocês podem tocar nele. Se não retribuir, então saiam de perto bem depressinha, porque essas garras machucam feio. Certo, quem quer ser o primeiro? Em resposta, a maioria dos alunos recuou mais um pouco. Até Harry, Ron e Hermione se sentiram apreensivos. Os hipogrifos balançavam as cabeças de aspecto feroz e flexionavam as fortes asas. Não pareciam gostar de estar presos daquele jeito. Ninguém? Disse Hagrid com um olhar suplicante. Eu vou, disse Harry. Ouviu-se gente ofegar atrás dele e Lila e Parvati murmuraram a mesma coisa. Ah, não, Harry, lembra das folhas de chá? Harry não deu ouvido às meninas, trepou pela cerca do picadeiro. É assim que se faz, Harry, gritou Hagrid. Certo, então. Vamos ver como você se entende com o bicurso. Ai, coceira. E dizendo isso, soltou uma das correntes, separou o hipogrifo cinzento dos restantes e retirou a coleira de couro. A turma do outro lado da cerca parecia estar prendendo a respiração. Os olhos de Draco se estreitaram maliciosamente. Calma agora, Harry, disse Hagrid de voz baixa. Você fez contato com os olhos, agora tente não piscar. Os hipogrifos não confiam na pessoa que pisca demais. Os olhos de Harry imediatamente começaram a se encher de água, mas ele não os fechou. Bicuço virara a cabeçorra alerta e fixava um cruel olho laranja em Harry. Isso mesmo, disse Hagrid, isso mesmo. Harry, agora faça reverência.
Harry não se sentia nada animado a expor a nuca a Bicuço, mas fez o que era mandado. Curvou-se brevemente e ergueu os olhos. O hipogrifo continuava a fixá-lo com altivez. Nem se mexeu. Ah, exclamou Hagrid parecendo preocupado. Certo, recue agora, Harry, devagarinho. Mas nesse instante, para enorme surpresa de Harry, o hipogrifo inesperadamente dobrou os escamosos joelhos dianteiros e afundou o corpo em uma infundível reverência. Muito bem, Harry, aplaudiu Hagrid extasiado. Certo, pode tocá-lo. Acaricie o bico dele. Vamos. Com a impressão de que recuar teria sido uma recompensa melhor, Harry avançou devagarinho para o hipogrifo e estendeu a mão. Acariciou seu bico várias vezes e o bicho fechou os olhos demoradamente, como se estivesse gostando. A turma prorrompeu em aplausos, à exceção de Malfoy e Crabbe e Goyle, que pareciam profundamente desapontados. Certo então, Harry, falou Hagrid. Acho que ele até deixaria você montar nele. Isso era mais do que o toma lá da cá proposto por Harry. Ele estava acostumado a montar vassouras, mas não tinha muita certeza se um hipogrifo seria a mesma coisa. Isso, suba ali, logo atrás da articulação das asas, mandou Hagrid. E cuidado para não arrancar nenhuma pena, ele não vai gostar nem um pouco. Harry pisou no alto da asa de bicuço e se içou para cima das costas do bicho. O bicho se ergueu. Harry não tinha muita certeza de onde deveria se agarrar. À sua frente tudo era coberto de penas. Pode ir então, brandou Hagrid, dando uma palmada nos quartos do hipogrifo. Sem aviso, as asas de quase 4 metros se abriram de cada lado de Harry. Ele só teve tempo de se agarrar ao pescoço do hipogrifo e já estava voando para o alto. Não foi nada semelhante a uma vassoura, e Harry soube na hora qual dos dois preferia. As asas do hipogrifo adejavam confortavelmente dos lados, batendo por baixo de suas pernas e dando-lhe a sensação de que estava prestes a ser jogado no ar. As penas acetinadas escorregavam dos seus dedos e o garoto não se atrevia a se agarrar com mais força. Em vez do voo suave da Nimbus 2000, ele agora balançava para frente e para trás quando os quartos do hipogrifo subiam e desciam acompanhando o movimento das asas. Bicuço deu uma volta por cima do picadeiro e em seguida embicou para o chão. Essa foi a parte que Harry teve receio. Ele jogou o corpo para trás à medida que o pescoço liso do bicho abaixava, achando que ia escorregar por cima do bico. Então, sentiu um baque quando os 4 membros desparelhados do bicho tocaram o chão. Miojo? Mas miojo não é comida. Miojo é besteira. Mas é bom, né? Fala sério. Bom trabalho, Harry berrou Hagrid, enquanto todos, exceto Malfoy, Crabbe e Goyle, aplaudiam. Muito bem, quem mais quer experimentar? Encorajados pelos sucessos, outros alunos subiram cautelosos pela cerca do picadeiro. Hagrid soltou os hipogrifos um a um, e logo os garotos nervosos começaram a fazer reverências por todo o picadeiro. Neville fugiu várias vezes do dele, pois o bicho não estava com jeito de querer dobrar os joelhos. Rony e Hermione praticaram no hipogrifo castanho, enquanto Harry observava. Malfoy, Crabbe e Goyle ficaram com Bicuço. Ele acabara de retribuir a reverência de Malfoy, que agora lhe acariciava o bico, com um ar desdenhoso. Isso é moleza, disse Draco com a voz arrastada, suficientemente alta para Harry ouvir. Só podia ser se o Potter conseguiu fazer. Aposto que você não tem nada de perigoso, tem? Disse ao hipogrifo. Tem, seu brutamontes feioso. Aconteceu num breve movimento das garras de aço. Draco soltou um berro agudo e no momento seguinte, Hagrid estava pelejando para enfiar a coleira em Bicuço, enquanto o bicho fazia força para avançar no garoto, que caíra dobrado na relva, o sangue aflorando em suas vestes. Estou morrendo! Gritou Malfoy enquanto a turma entrava em pânico. Estou morrendo! Olhem só para mim! Ele me matou! Você não está morrendo? Disse Hagrid, que ficara muito pálido. Alguém me ajude! Preciso tirar ele daqui. Hermione correu para abrir o portão, enquanto Hagrid erguia Malfoy nos braços, sem esforço. Quando os dois passaram, Harry observou que havia um corte grande e fundo no braço de Draco. O sangue pingava no gramado e o guarda-caça, com o garoto ao colo, subiu correndo a encosta em direção ao castelo. Muito abalados, os alunos da aula de trato das criaturas mágicas o seguiram, caminhando normalmente. Os alunos da Sonserina gritavam contra Hagrid. Deviam despedir ele imediatamente, disse Pansy Parkinson, que estava às lágrimas. Foi culpa do Draco, replicou Dino Thomas com rispidez. Crabbe e Goyle flexionavam os braços ameaçadores. Os garotos subiram os degraus de pedra para o saguão deserto. Vou ver se ele está bem, disse Pansy, e os outros ficaram observando a subir de corrida a escadaria de mármore. Os alunos da Sonserina, ainda murmurando contra Hagrid, rumaram para sua sala comunal, em uma masmorra. Harry, Rony e Hermione subiram as escadas para a torre da Grifinória.
Vocês acham que ele vai ficar bem? Perguntou Hermione nervosa. Claro que vai. Madame Pomfrey cura Cortes em 1 segundo, disse Harry, que já tivera ferimentos muito mais sérios, curados magicamente pela enfermeira. Foi realmente ruim acontecer isso na primeira aula de Hagrid, vocês não acham? Comentou Rony, parecendo preocupado. Sempre se pode contar com Draco para estragar as coisas para o Hagrid. Os 3 foram os primeiros a chegar ao salão principal para jantar, na esperança de verem Hagrid, mas o amigo não estava lá. Não iriam despedir ele, vocês acham que sim? Perguntou Hermione aflita, sem tocar no pudim de carne e rins. É melhor não, replicou Rony, que também não estava comendo. Harry ficou observando a mesa da Sonserina. Um grande grupo, que incluía Crabbe e Goyle, estavam reunidos, absorto em conversas. Harry teve certeza de que estavam inventando a própria versão para o ferimento de Draco. Bem, não se pode dizer que não foi um primeiro dia de aula interessante, comentou Rony, deprimido. Os 3 subiram para o salão comunal da Grifinória depois do jantar e tentaram fazer o dever de casa que a professora Minerva passara, mas ficaram o tempo todo interrompendo-o para espiar pela janela. Tem luz na janela de Hagrid, disse Harry de repente. Rony consultou o relógio. Se a gente andar depressa, pode descer para ver ele. Ainda é cedo. Não sei, disse Hermione lentamente. Harry viu que a amiga o olhava. Eu tenho permissão para andar pela propriedade, disse o garoto incisivamente. Sirius Black ainda não passou pelos Dementadores. Eu passou? Então eles guardaram o material de estudo e se dirigiram ao buraco do retrato, felizes por não encontrar ninguém no caminho até a porta principal, porque não tinham tanta certeza assim se podiam sair. O gramado ainda estava úmido e parecia quase negro à luz das estrelas. Vai ter mais um Life is Strange mesmo? Ai, eu quero jogar. Por que meu computador não deixa eu jogar e fazer live pra vocês? Chateada. O gramado ainda estava úmido e parecia quase negro à luz das estrelas. Quando chegaram à cabana de Hagrid, bateram e uma voz resmungou rouca. Pode entrar. Hagrid estava sentado em mangas de camisa à mesa de madeira escovada. O cachorro canino... Ai, coceira, meu Deus do céu. O cachorro canino tinha a cabeça no colo dele. Ao primeiro olhar, os garotos perceberam que o amigo andara bebendo muito. Havia uma caneca de alpaca quase do tamanho de um balde diante dele. Parecia ter dificuldade para focalizá-los. Imagino que seja um recorde, disse com a voz pastosa quando os reconheceu. Calculo que nunca tiveram um professor que só durasse um dia. Você não foi despedido, Hagrid, ofegou Hermione. Ainda não, respondeu ele infeliz, tomando um grande gole do que havia na caneca. Mas é só uma questão de tempo, não é? Depois que Malfoy... Como é que ele está? Perguntou Rony, enquanto se sentavam. Não foi grave, foi? Madame Pomfrey fez o melhor que pôde, disse Hagrid num tom inexpressivo, mas ele diz que continua doendo muito, todo enfaixado, gemendo. Ele está fingindo, disse Harry na mesma hora. Madame Pomfrey sabe curar qualquer coisa. Ela fez crescer metade dos meus ossos no ano passado. Pode contar que Draco vai se aproveitar o máximo que puder do acidente. Os conselheiros da escola foram informados, é claro, disse Hagrid infeliz. Acham que comecei muito grande. Devia ter deixado os hipógrifos para mais tarde, que estudasse vermes ou outra coisa pequena. Só quis fazer uma primeira aula boa, então a culpa é minha. É tudo culpa do Malfoy, Hagrid, disse Hermione séria. Somos testemunhas, acrescentou Harry. Você avisou que os hipogrifos atacam quando são insultados. O problema é do Malfoy se ele não estava prestando atenção. Vamos contar ao Dumbledore o que realmente aconteceu. Vamos sim, não se preocupe, Hagrid. Vamos confirmar sua história, disse Rony. Lágrimas saltaram dos cantos enrugados dos olhos de Hagrid, negros como besouros. Ele puxou Harry e Rony e lhes deu um abraço de quebrar as costelas. Então, eu não tentei streamar jogo ainda, depois que eu coloquei o SSD. Mas, eu tava pensando em tentar fazer, como fala? Joguinho que tem, tipo, na internet mesmo. Você entra no navegador, vai lá, tipo, no site Os Jogos e joga uns joguinho... Esse joguinho besta que tem no negócio, jogo de criança. Então, que eu adoro, né? Eu sou uma criança grande, né? Eu só cresci, só. Eu continuo criança. Eu tava pensando em fazer. Tem um que eu gosto bastante de jogar, que é um do Papas. Eu gosto de Xeria, que é de fazer sanduíches com queijo. Eu gosto bastante. Eu já, tipo, tô num nível bem avançado desse jogo. Eu tava pensando em tentar um dia desses.
que você acha? Você acha que você viria assistir minha live jogando um joguinho besta? Então, eu posso tentar fazer. Você apoia? Então tá bom. Não, não sei se eu vou. Talvez eu faça amanhã. Tipo, um pouquinho antes de começar a ler o livro, eu tipo, abra e vá jogar um pouquinho. Tentar, né? Ele puxou Harry e Rony e lhes deu um abraço de quebrar as costelas. Eu conheço os Spectres, Batatinha. Já vi algumas pessoas fazendo no YouTube. Ai, coceira. Acho que você já bebeu o suficiente, Hagrid, falou Hermione com firmeza e apanhou a caneca na mesa e saiu da cabana para esvaziá-la. Ah, talvez ela tenha razão, reconheceu Hagrid, soltando Harry e Rony, que recuaram cambaleando e massageando as costelas. O guarda-caça levantou-se com esforço da cadeira e seguiu Hermione até o lado de fora, com um andar vacilante. Os garotos ouviram barulho de água caindo. Que foi que ele fez? Perguntou Harry, nervoso, quando Hermione voltou trazendo a caneca vazia. Meteu a cabeça no barril de água, respondeu Hermione. Claro, se eu não tiver muito ocupado, eu passo sim, com certeza. A gente apoia. Hagrid voltou, os cabelos e barbas longas empapados enxugando a água dos olhos. Assim está melhor, falou sacudindo a cabeça como um cachorro e molhando os garotos. Escutem, foi uma bondade vocês terem vindo me ver. Eu realmente... Hagrid parou de repente, encarando Harry como se tivesse acabado de perceber que ele estava ali. Que é que você acha que está fazendo, hein? Bradou tão inesperadamente que os garotos deram um pulo de mais de um palmo. Você não pode sair andando por aí depois do anoitecer, Harry. E vocês dois, deixaram-nos sair. Hagrid foi até Harry, agarrou-o pelo braço e puxou-o para a porta. Vamos, disse aborrecido. Vou levar vocês de volta à escola e não quero pegar ninguém saindo para me ver depois do anoitecer. Eu não valho o risco. E assim acabou um capítulo de hoje. Vamos para o segundo capítulo do dia. Capítulo 7. O bicho-papão no armário. Ai, eu adoro essa parte do filme. Draco não reapareceu nas aulas até o fim da manhã seguinte, da manhã de quinta-feira, quando os alunos da Sonserina e da Grifinória já estavam na metade da aula dupla de poções. Ele entrou cheio de arrogância na masmorra, o braço direito enfaixado e pendurado em uma tipóia, agindo, na opinião de Harry, como se fosse o sobrevivente heróico de uma terrível batalha. Como vai o braço, Draco? Perguntou Pansy Parkinson, com um sorrisinho insincero. Está doendo muito? Está, respondeu o garoto, fazendo uma careta corajosa, mas o Harry ouviu piscar para Crabbe e Goyle quando Pansy desviou o olhar. Vá com calma, disse o professor Snape gratuitamente. Harry e Rony fizeram caretas um para o outro. Snape não teria dito vá com calma se eles tivessem entrado atrasados, teria lhes dado uma detenção, mas Draco sempre conseguiria escapar com qualquer coisa nas aulas de poções. Snape era o diretor da Sonserina e, em geral, favorecia os próprios alunos em prejuízo dos demais. A classe estava preparando uma poção nova naquele dia, uma solução redutora. Draco armou seu caldeirão bem ao lado do de Harry e Rony, de modo que os três ficaram preparando os ingredientes na mesma mesa. Professor, chamou Draco, vou precisar de ajuda para cortar as raízes de Margarida, porque o meu braço... Weasley, corte as raízes para Malfoy, disse Snape sem erguer a cabeça. Rony ficou vermelho como um tomate. O seu braço não tem nenhum problema, sibilou o garoto para Draco. Draco deu um sorriso satisfeito. Weasley, você ouviu o que o professor disse. Corte as raízes. Rony apanhou a faca, puxou as raízes de Draco para perto e começou a cortá-las de qualquer jeito, de modo que os pedaços ficaram de tamanhos diferentes. Professor, falou Draco com a voz arrastada, Weasley está mutilando as minhas raízes. Snape aproximou-se da mesa, olhou para as raízes por cima do nariz curvo e em seguida deu a Rony um sorriso desagradável, por baixo da cabeleira longa e oleosa. Troque de raízes com Malfoy, Weasley. Mas, professor, Rony passara os últimos 15 minutos picando cuidadosamente suas raízes em pedacinhos exatamente iguais. Agora, mandou Snape com seu tom de voz mais perigoso. Rony empurrou as raízes caprichosamente cortadas para o lado de Draco na mesa, e em seguida apanhou novamente a faca. E, professor, vou precisar descascar este pinhão, disse Draco, a voz expressando riso e malícia. Potter, pode descascar o pinhão de Malfoy, disse Snape, lançando a Harry um olhar de desprezo que sempre reservava só para o garoto. Harry apanhou o pinhão enquanto Rony começava a tentar consertar o estrago que fizera as raízes que ia ter que usar.
Harry descascou o pinhão o mais depressa que pôde e atirou-o para o lado de Draco sem falar. O outro riu, com mais satisfação que nunca. Tem visto seu amigo Hagrid ultimamente? Perguntou Draco aos dois baixinhos. Não é da sua conta, retrucou Rony aos arrancos, sem erguer a cabeça. Acho que ele não vai continuar professor por muito tempo, disse Draco num tom de fingida tristeza. Meu pai não ficou nada satisfeito com o meu ferimento. Continue falando, Draco, e vou lhe fazer um ferimento de verdade, rosnou Rony. Ele apresentou queixa aos conselheiros da escola e ao Ministério da Magia. Meu pai tem muita influência, sabe? E um ferimento permanente como este, ele fingiu um longo suspiro. Quem sabe se o meu braço vai voltar um dia a ser o mesmo? Então é por isso que você está fazendo toda essa encenação? Comentou Harry, decapitando sem querer uma lagarta morta, porque sua mão tremia de raiva. Para tentar fazer Hagrid ser despedido? Bom, respondeu Draco, baixando a voz para um sussurro. Em parte, Potter, mas tem outros benefícios também. Weasley, fatia minhas lagartas para mim? A alguns caldeirões de distância, Neville se achava em apuros. Ele se descontrolava regularmente nas aulas de poções. Era sua pior matéria, e seu grande medo do professor Snape tornava as coisas 10 vezes pior. Sua poção, que devia ter ficado verde ácido e berrante, tinha acabado. Laranja, Longbottom! Exclamou Snape, apanhando um pouco de poção com a concha e deixando-a cair de volta no caldeirão, de modo que todos pudessem ver. Laranja? Me diga, menino, será que alguma coisa penetra nessa sua cabeça dura? Você não me ouviu dizer muito claramente que só precisava pôr um baço de rato? Será que eu não disse sem nenhum rodeio que um nadinha de sumo de sanguessuga era suficiente? Que é que eu tenho de fazer para você entender, Longbottom? Neville estava vermelho e trêmulo, parecia prestes a chorar. Por favor, professor, disse Hermione, eu poderia ajudar Neville a consertar. Eu não me lembro de ter lhe pedido para se exibir, senhorita Granger, respondeu Snape friamente, e Hermione ficou tão vermelha quanto Neville. Longbottom, no final da aula vamos dar algumas gotas dessa poção ao seu sapo e ver o que acontece. Quem sabe isto o estimule a preparar a poção corretamente. O professor se afastou, deixando Neville sem fôlego de tanto medo. Me ajude, gemeu o menino para Hermione. Ei, Harry, disse Seamus Finnegan, curvando-se para pedir emprestada a balança de latão de Harry. Você já soube? No Profeta Diário desta manhã, eles acham que avistaram Sirius Black. Onde? Perguntou Harry e Rony depressa. Do lado oposto da mesa, Draco ergueu os olhos, escutando a conversa atentamente. Não muito longe daqui, respondeu o colega, que parecia excitado. Foi visto por uma trouxa. Claro que ela não entendeu muito bem. Os trouxas acham que ele é apenas um criminoso comum, não é? Então ela telefonou para o número do plantão de emergência, mas até o Ministério da Magia chegar lá, o Black já tinha sumido. Não muito longe daqui, repetiu Rony, lançando a Harry um olhar sugestivo. Ele se virou e notou que Draco os observava atento. Que foi, Draco? Precisa que eu descasque mais alguma coisa? Mas os olhos do garoto brilhavam de maldade e estavam fixos em Harry. Ele se debruçou na mesa. Está pensando em apanhar o Black sozinho, Potter? Acertou, respondeu Harry displicentemente. Os lábios finos de Draco se curvaram num sorriso mau. É claro, se fosse eu, disse em voz baixa, eu já teria feito alguma coisa há mais tempo. Eu não ficaria na escola como um bom menino, eu estaria lá fora procurando o homem. De que é que você está falando, Draco? Perguntou Rony com aspereza. Sabe de uma coisa, Potter? Sussurrou Malfoy, os olhos claros quase fechados. De quê? Malfoy soltou uma risada baixa e desdenhosa. Vai ver, você prefere não arriscar o pescoço. Quer deixar os dementadores resolverem o caso, não é? Mas se fosse eu ia querer me vingar e ir atrás dele pessoalmente. Do que é que você está falando? Perguntou Harry com raiva, mas naquele momento Snape falou. Os senhores já devem ter terminado de misturar os ingredientes. Essa poção precisa cozinhar antes de ser bebida, portanto, guardem esse material enquanto ela ferve. E, então, vamos testar a do Longbottom. Crabbe e Goyle riram-se abertamente, vendo Neville suar enquanto mexia febrilmente sua poção. Hermione murmurava instruções para o garoto pelo canto da boca, para que Snape não visse. Harry e Rony guardaram os ingredientes que não tinham usado e foram lavar as mãos e conchas na pia de pedra, a um canto da sala. Que foi que Draco quis dizer? Sussurrou Harry para Rony enquanto molhava as mãos no jorro gelado que saía da boca da gárgula. Por que eu iria querer me vingar de Black? Ele não me fez nada, ainda. Ele está inventando, disse Rony com violência. Está tentando instigar você a fazer uma idiotice. O fim da aula à vista, Snape encaminhou-se para Neville, que estava encolhido ao lado do seu caldeirão. Venham todos para cá, disse o professor, seus olhos negros cintilando, e observem o que acontece ao sapo de Longbottom. Se ele conseguiu produzir uma poção redutora, o sapo vai virar um girino. Se, o que eu não duvido, ele não preparou a poção direito, o sapo provavelmente vai ser envenenado. Os alunos da Grifinória observaram temerosos. Os da Sonserina se mostraram excitados.
Snape apanhou Trevo, o sapo, com a mão esquerda e mergulhou com a direita uma colherinha da poção de Neville, que agora estava verde. Depois deixou cair umas gotinhas na garganta de Trevo. Houve um momento de silêncio, em que Trevo engoliu a poção. Seguiu-se um estalinho e Trevo, o girino, pôs-se a se contorcer na palma da mão de Snape. Os alunos da Grifinória desataram a aplaudir. Snape, com a expressão mal-humorada, tirou um vidrinho do bolso das vestes, pingou algumas gotas em Trevo, e ele reapareceu, repentinamente adulto. 5 pontos a menos para a Grifinória, anunciou ele, varrendo assim os sorrisos de todos os rostos. Eu disse para não ajudá-lo, senhorita Granger. A turma está dispensada. Caraca, mano, ele conseguiu refazer, digamos assim, a poção. E ainda perdeu 5 pontos, mas o Snape é uma desgraça mesmo, né? Meu Deus. Acho que ele sofreu tanto bullying quando era criança que ele ficou assim. Insuportável. Harry, Ron e Hermione subiram a escadaria do saguão de entrada. Harry ainda estava pensando no que Malfoy falara, enquanto Ron espumava de raiva de Snape. 5 pontos a menos para a Grifinória, porque a poção estava certa. Por que você não mentiu, Mione? Devia ter dito que Neville fez tudo sozinho. Hermione não respondeu. Ron olhou para os lados. Aonde é que ela foi? Harry se virou também. Os dois estavam no alto da escadaria agora, vendo o resto da turma passar por eles, a caminho do salão principal para almoçar. Ela estava logo atrás da gente, comentou Rony, franzindo a testa. Malfoy passou pelos dois, caminhando entre o Crabbe e Goyle, fez uma careta de riso para Harry e desapareceu. Lá está ela, disse Harry. Hermione vinha ligeiramente ofegante, correndo escada acima. Com uma das mãos, ela agarrava a mochila e com a outra parecia estar escondendo alguma coisa dentro das vestes. Como foi que você fez isso? Perguntou Rony. O quê? Perguntou por sua vez Hermione, se juntando aos amigos. Em um minuto você estava bem atrás da gente. No minuto seguinte, está de volta ao pé da escada. Quê? Hermione pareceu ligeiramente confusa. Ah, eu tive que voltar para ver uma coisa. Ah, não. Uma costura se rompera na mochila da garota. Harry não se surpreendeu. Era visível que a mochila fora atochada com pelo menos 12 livrões pesados. Por que está carregando tudo isso na mochila? Perguntou Rony. Você sabe quantas matérias estou estudando? Respondeu ela sem fôlego. Será que podia segurar esses para mim? Mas Rony foi virando os livros que a amiga lhe passara para olhar as capas. Você não tem nenhuma dessas matérias hoje, só tem defesa contra as artes das trevas à tarde. É verdade, respondeu Hermione vagamente, mas guardou todos os livros na mochila assim mesmo. Espero que tenha alguma coisa boa para o almoço. Estou morta de fome, acrescentou, e se afastou em direção ao salão principal. Você também tem a impressão de que Hermione não está contando alguma coisa a gente? Perguntou Rony a Harry. O professor Lupin não estava em sala quando eles chegaram para a primeira aula de defesa contra as artes das trevas. Os alunos se sentaram, tiraram das mochilas os livros, penas e pergaminhos e estavam conversando quando o professor finalmente apareceu. Lupin sorriu vagamente e colocou a velha maleta surrada na escrivaninha. Estava mal vestido como sempre, mas parecia mais saudável do que no dia do trem, como se tivesse comido umas refeições reforçadas. Boa tarde, cumprimentou ele. Por favor, guardem todos os livros de volta nas mochilas. Hoje teremos uma aula prática. Os senhores só vão precisar das varinhas. Alguns alunos se entreolharam, curiosos, enquanto guardavam os livros. Nunca tinham tido uma aula prática de defesa contra as artes das trevas antes, a não ser que considerassem aquela aula inesquecível no ano anterior, em que o professor tinha trazido uma gaiola de diabretes e o soltara na sala. Certo então, disse o professor Lupin, quando todos estavam prontos. Queiram me seguir. Intrigados, mas interessados, os alunos se levantaram e o seguiram para fora da sala. Ele levou os alunos por um corredor deserto e virou num canto, onde a primeira coisa que viram foi o Pirraça, o poltergeist, flutuando no ar de cabeça para baixo, e entupindo com chicles o buraco da fechadura mais próxima. Pirraça não ergueu os olhos até o professor chegar a mais ou menos meio metro. Então agitou os dedos dos pés e começou a cantar. Louco lobo Lupin, entoou ele, louco lobo Lupin. Grosseiro e intratável como era quase sempre, Pirraça em geral demonstrava algum respeito pelos professores. Todo mundo olhou na mesma hora para Lupin, a ver qual seria sua reação àquilo. Para a surpresa de todos, o professor continuou a sorrir. Eu tiraria o chiclete do buraco da fechadura se fosse você, Pirraça, disse ele gentilmente. O Sr. Filch não vai poder apanhar as vassouras dele. Filch era o zelador de Hogwarts, mal-humorado, um bruxo frustrado que travava uma guerra constante contra os estudantes, e na verdade contra a Pirraça também. Mas o poltergeist não deu a mínima atenção às palavras do professor, a não ser para respondê-las com um ruído ofensivo e alto feito com a boca. O professor deu um breve suspiro e tirou a varinha.
Este é um feitiçozinho útil, disse a turma por cima do ombro. Por favor, observem com atenção. Ele ergueu a varinha até a altura do ombro e disse: Wediosi. Acho que é isso. E apontou para a pirraça. Com a força de uma bala, a pelota de chiclete disparou do buraco da fechadura e foi bater certeira na narina esquerda de pirraça. O poltergeist virou de cabeça para cima e fugiu a grande velocidade, xingando. Maneiro, professor! Exclamou Dino Thomas admirado. Obrigado, Dino, disse o professor, tornando a guardar a varinha. Vamos prosseguir? Eles recomeçaram a caminhada, a turma olhando o enxovalhado professor com crescente respeito. Lupin os conduziu por um segundo corredor e parou bem à porta da sala de professores. Entrem, por favor, disse ele, abrindo a porta e se afastando para os alunos passarem. A sala dos professores, uma sala comprida, revestida com painéis de madeira e mobiliada com cadeiras velhas e desparelhadas, estava vazia, exceto por um ocupante. O professor Snape estava sentado em uma poltrona baixa e ergueu os olhos para os alunos que entravam. Seus olhos brilhavam e ele tinha um arzinho de desdém em volta da boca. Quando o professor Lupin entrou e fez menção de fechar a porta, Snape falou: Pode deixá-la aberta, Lupin. Eu prefiro não estar presente. E dizendo isso, se levantou e passou pela turma, suas vestes negras se enfunando às suas costas. À porta, o professor girou nos calcanhares e disse ao colega: Provavelmente ninguém o alertou, Lupin, mas essa turma tem Neville Longbottom. Eu o aconselharia a não confiar a esse menino nada que apresente dificuldade, a não ser que a senhorita Granger se incumba de cochichar instruções ao ouvido dele. Vamos beber um pouquinho mais de água? É bom, né? Se hidratar. Neville ficou Scarlet. Harry olhou aborrecido para Snape. Já era bastante ruim que ele implicasse com Neville nas próprias aulas, e muito pior fazer isso na frente de outros professores. O professor Lupin ergueu as sobrancelhas. Pois eu pretendia chamar Neville para me ajudar na primeira etapa da operação, e tenho certeza de que ele vai fazer isso admiravelmente. A cara de Neville ficou, se isso fosse possível, ainda mais vermelha. Snape revirou os lábios num trejeito de desdém, mas se retirou, batendo de leve à porta. Agora então, disse o professor Lupin, chamando com um gesto a turma para o fundo da sala, onde não havia nada exceto um velho armário em que os professores guardavam muitas mudas limpas de vestes. Quando o professor se postou a um lado, o armário subitamente se sacudiu, batendo na parede. Não se preocupem, disse ele calmamente, porque alguns dos alunos tinham pulado para trás assustados. Há um bicho-papão aí dentro. A maioria dos garotos achou que isso era uma coisa com que se preocupar. Neville lançou ao professor um olhar de absoluto terror, e Simas Finnegan mirou o puxador, que agora sacudia barulhentamente com apreensão. Bichos-papões gostam de lugares escuros e fechados, informou o mestre. Guarda-roupas, o vão embaixo das camas, os armários sob as pias. Eu já encontrei um alojado dentro de um relógio de parede antigo. Este aí se mudou para cá ontem à tarde e perguntei ao diretor se os professores poderiam deixá-lo para eu dar uma aula prática aos meus alunos do terceiro ano. Então a primeira pergunta que devemos nos fazer é: o que é um bicho-papão? Hermione levantou a mão. É um transformista, respondeu ela. É capaz de assumir a forma do que achar que pode nos assustar mais. Eu mesmo não poderia ter dado uma definição melhor, disse o professor Lupin, e o rosto de Hermione se iluminou de orgulho. Então, o bicho-papão que está sentado no escuro aí dentro ainda não assumiu forma alguma. Ele ainda não sabe o que pode assustar a pessoa que está do lado de fora. Ninguém sabe qual é a aparência de um bicho-papão quando está sozinho, mas quando eu o deixar sair, ele imediatamente se transformará naquilo que cada um de nós mais teme. Isso significa, continuou o professor Lupin, preferindo não dar atenção à breve exclamação de terror de Neville, que temos uma enorme vantagem sobre o bicho-papão para começar. Você já sabe qual é, Harry? Tentar responder uma pergunta com Hermione do lado, com as plantas dos pés subindo e descendo impacientes e a mão no ar, era muito irritante, mas Harry resolveu tentar assim mesmo. Porque somos muitos e ele não vai saber que forma tomar? Precisamente, concordou o professor, e Hermione baixou a mão, parecendo um pouquinho desapontada. É sempre melhor estarmos acompanhados quando enfrentamos um bicho-papão. Assim, ele se confunde no que deverá se transformar, num corpo sem cabeça ou numa lesma carnívora? Uma vez vi um bicho-papão cometer exatamente este erro. Tentou assustar duas pessoas e se transformou em meia lesma, o que nem de longe pode assustar alguém.
O feitiço que repele um bicho-papão é simples, mas exige concentração. Vejam, a coisa que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Então o que precisam fazer é forçá-lo a assumir uma forma que vocês achem engraçada. Vamos praticar o feitiço com as varinhas primeiro. Repitam comigo, por favor. Ridículos! Ridículos, repetiu a turma. Ótimo, aprovou o professor Lupin. Muito bem, mas receio que essa seja a parte mais fácil. Sabem, a palavra sozinha não basta, e é aqui que você vai entrar, Neville. O guarda-roupa recomeçou a tremer, embora não tanto quanto Neville, que se dirigiu para o móvel como se estivesse indo para a forca. Certo, Neville, disse o professor. Vamos começar pelo começo. Qual você diria que é a coisa que pode assustá-lo mais neste mundo? Os lábios de Neville se mexeram, mas não emitiram som algum. Não ouvi o que você disse, Neville. Me desculpe, disse o professor Lupin animado. Neville olhou para os lados meio desesperado, como que suplicando a alguém que o ajudasse. Depois disse, num sussurro quase inaudível, o professor Snape. Quase todo mundo riu, até Neville sorriu como se pedisse desculpas. Lupin, porém, ficou pensativo. Professor Snape, Neville, eu creio que você mora com a sua avó. Moro, disse Neville nervoso, mas também não quero que o bicho-papão se transforme na minha avó. Não, não, você não entendeu, disse o professor, agora rindo. Será que você podia nos descrever que tipo de roupas a sua avó normalmente usa? Neville fez cara de espanto, mas disse, bem, sempre o mesmo chapéu, um bem alto com um urubu empalhado na ponta, e um vestido comprido, verde, normalmente, e às vezes uma raposa. E uma bolsa? Vermelha e bem grande. Certo, então, disse o professor. Você é capaz de imaginar essas roupas com clareza, Neville? Você consegue vê-las mentalmente? Consigo, respondeu Neville hesitante, obviamente imaginando o que viria a seguir. Quando o bicho-papão irromper daquele guarda-roupa, Neville, e vir você, ele vai assumir a forma do professor Snape, e você vai erguer a varinha assim e gritar ridículos, e se concentrar com todas as suas forças nas roupas de sua avó. Se tudo correr bem, o professor bicho-papão Snape será forçado a vestir aquele chapéu com urubu, aquele vestido verde e carregar aquela enorme bolsa vermelha. Houve uma explosão de risos. O guarda-roupa sacudiu com maior violência. Se Neville acertar, o bicho-papão provavelmente vai voltar a atenção para cada um de nós individualmente. Eu gostaria que todos gastassem algum tempo agora para pensar na coisa que tem mais medo e imaginar como poderia fazê-la para parecer cômica. A sala ficou silenciosa. Harry pensou o que o apavorava mais no mundo. Seu primeiro pensamento foi Lord Voldemort, um Voldemort que tivesse recuperado totalmente as forças. Mas antes que conseguisse planejar um possível contra-ataque ao bicho-papão, Voldemort, uma imagem horrível foi aflorando a superfície de sua mente. Uma mão luzídia e podre que escorregava para dentro de uma capa preta, uma respiração longa e rascante que saía de uma boca invisível. Depois, um frio tão penetrante que dava a impressão de que ele estava se afogando. Harry estremeceu e olhou para os lados na esperança de que ninguém tivesse reparado nele. Muitos alunos tinham os olhos bem fechados. Rony murmurava para si mesmo. Arranque as pernas dela. Harry teve certeza de que sabia a que o amigo se referia. O maior medo de Rony eram as aranhas. Todos prontos? Perguntou o professor Lupin. Harry sentiu uma onda de medo. Ele não estava pronto. Como era possível fazer um dementador se tornar menos aterrorizante? Mas não quis pedir mais tempo. Todos estavam acenando a cabeça afirmativamente e enrolando as mangas. Neville, nós vamos recuar, disse o professor. Assim você fica com o campo livre, está bem? Vou chamar o próximo a vir para a frente. Todos para trás agora, de modo que Neville tenha espaço para agitar a varinha. Todos recuaram, encostaram-se nas paredes, deixando Neville sozinho ao lado do guarda-roupa. Ele parecia pálido e assustado, mas enrolara as mangas das vestes e segurava a varinha em posição. Quando eu contar 3, Neville, avisou Lupin, que apontava a própria varinha para o puxador do armário. 1, 2, 3, agora! Um jorro de faísca saltou da ponta da varinha do professor e bateu no puxador. O guarda-roupa se abriu com violência. Com o nariz curvo e ameaçador, o professor Snape saiu, os olhos faiscando para Neville. Neville recuou, de varinha no ar, balbuciando silenciosamente. Snape avançou para ele, apanhando alguma coisa dentro das vestes. Ridículos! Esganiçou Sir Neville. Ouviu-se um ruído que lembrava o estalido de um chicote. Snape tropeçou. Usava um vestido longo, enfeitado de rendas, e um imenso chapéu de bruxo com um urubu carcomido de traços no alto, e sacudia uma enorme bolsa vermelho vivo. Houve uma explosão de risos. O bicho-papão parou, confuso, e o professor Lupin gritou, Parvati, avante! Parvati adiantou-se com ar decidido. Snape avançou para ela, ouviu-se outro estalo, e onde o bicho-papão estivera, havia agora uma múmia com as bandagens sujas de sangue.
Seu rosto tampado estava virado para Parvati, e a múmia começou a andar para a garota muito lentamente, arrastando os pés, erguendo os braços duros. Ridículos! Exclamou Parvati. Uma bandagem se soltou aos pés da múmia. Ela se enredou, caiu de cara no chão e sua cabeça rolou para longe do corpo. Simas! Bradou o professor. Simas passou disparado por Parvati. Crack, onde estivera a múmia, surgiu uma mulher de cabelos negros que ia até o chão, e um rosto esverdeado e esquelético, um espírito agourento. Ela encarou a boca e um som espectral encheu a sala, um grito longo e choroso que fez os cabelos de Harry ficarem em pé. Ridículos! Bradou Sima. O espírito agourento emitiu um som rascante, apertou a garganta com as mãos, sua voz sumiu. Crack! O espírito agourento se transformou em um rato, que saiu correndo atrás do próprio rabo, em círculos. Depois, Crack transformou-se em uma cascavel, que saiu deslizando e se contorcendo até que Crack se transformou em um olho único e sangrento. Confundimos o bicho! Gritou Lupin. Estamos quase no fim. Dino! Dino adiantou-se correndo. Crack, o olho se transformou em uma mão decepada, que deu uma cambalhota e saiu andando de lado como um caranguejo. Ridículos! Berrou Dino. Ouviu-se um estalo e a mão ficou presa em uma ratoeira. Excelente! Rony, você é o próximo. Rony correu para a frente aos pulos. Crack! Muitos alunos gritaram. Uma aranha gigantesca e peluda, com quase 2 metros de altura, avançou para Rony, batendo as pinças ameaçadoramente. Por um instante, Harry achou que Rony congelara, mas... Ridículos! Berrou Rony, e as pernas da aranha desapareceram. Ela ficou rolando pelo chão. Lila Brown deu um grito agudo e se afastou correndo do caminho da aranha, até que ela parou aos pés de Harry. O garoto ergueu a varinha, preparou-se, mas... Tome! Gritou o professor Lupin de repente, correndo para a frente. Crack! A aranha sem perna sumira. Por um segundo, todos olharam assustados para os lados a ver o que aparecera. Então viram um globo branco prateado pendurado no ar diante de Lupin. E ele disse, ridículos, quase descansadamente. Crack, para frente, Neville... Para frente, Neville, e acabe com ela, mandou o professor, quando o bicho-papão aterrissou no chão sob a forma de uma barata. Crack, e Snape reapareceu. Desta vez, Neville avançou parecendo decidido. Ridículos! Gritou, e por uma fração de segundo seus colegas tiveram uma visão de Snape com seu vestido de rendas, antes de Neville soltar uma grande gargalhada e o bicho-papão explodir em milhares de fiapinhos minúsculos de fumaça e desaparecer. Excelente! Exclamou o professor Lupin, enquanto a classe aplaudia com entusiasmo. Excelente, Neville. Muito bem, pessoal. Deixe-me ver. 5 pontos para a Grifinória para cada pessoa que enfrentou o bicho-papão. 10 para Neville porque ele o enfrentou 2 vezes. E 5 para Harry e para Hermione. Mas eu não fiz nada, protestou Harry. Você e Hermione responderam às minhas perguntas corretamente no início da aula, Harry. Respondeu Lupin gentilmente. Muito bem, pessoal. Foi uma aula excelente. Dever de casa. Por favor, leiam o capítulo sobre os bicho-papões e façam um resumo para me entregar na segunda-feira. E por hoje é só. Falando agitados, os alunos deixaram a sala dos professores. Harry, porém, não estava se sentindo muito animado. O professor Lupin intencionalmente o impedira de enfrentar o bicho-papão. Por quê? Teria sido porque vira Harry desmaiar no trem e achava que ele não seria capaz? Teria pensado que ele ia desmaiar de novo? Mas ninguém mais pareceu ter estranhado nada. Você me viu enfrentar aquele espírito agourento? Perguntava Simas aos gritos. Você me viu enfrentar aquele espírito agourento? Perguntava Simas aos gritos. E a mão? Disse Dino, agitando a própria mão no ar. E o Snape naquele chapéu? E a minha múmia? Por que é que o professor Lupin tem medo de bolas de cristal? Indagou Lila pensativa. Essa foi a melhor aula de defesa contra as artes das trevas que já tivemos, vocês não acham? Disse Rony excitado, quando refaziam o caminho até a sala de aula para apanhar as mochilas. Ele parece um bom professor, comentou Hermione em tom de aprovação, mas eu gostaria de ter podido enfrentar o bicho-papão. O que ele teria sido para você? Perguntou Rony dando risadinhas. Um dever de casa que só mereceu nota 9? E assim acabou o capítulo, pessoal. E por hoje a gente chega, né? Mas fiquem aí, que eu vou ver se tem alguém pra gente gankar.